Olá, viver a dois não é fácil. O dia a dia requer muita paciência, cuidado, respeito, empatia, diálogo, para que a gente possa conseguir viver bem. Mas quem tem um relacionamento sabe que isso não é tão simples assim ou tão fácil assim. E como que nós podemos fazer isso? Ou não, vamos primeiro começar com o que atrapalha nós termos um bom relacionamento. Vou falar hoje mais sobre os relacionamentos amorosos, que muitas vezes a gente escolhe determinados comportamentos que são contra o que a gente tem como objetivo. A gente quer resolver uma situação e às vezes a gente piora essa situação. Então vamos pensar, se você tem uma briga, você fica magoado ou magoada com a outra pessoa, muitas pessoas têm uma tendência de dar um gelo no outro. Então fica sem conversar, nem olha para a cara da outra pessoa. Isso tem uma tendência de piorar a situação e não melhorar a situação. Muitas vezes esse gelo pode ser porque às vezes nós mesmos estamos errados. Então, para dar uma de fortona ou de fortão, a gente finge, né, que o outro que está errado e a gente não conversa com o outro até para a gente admitir, não ter que admitir que a gente estava errado. Então, tipo assim, quem sabe esquece. Ou o outro está errado, e em vez de eu ir lá conversar com essa pessoa para resolver essa questão, eu dou um gelo para o outro aprender. Mas geralmente o outro não aprende, aumenta a distância entre vocês, talvez não seja um bom caminho. Lógico que se acabou de acontecer, você ainda não consegue conversar direito sobre o assunto, cada um tem o direito de ter o seu tempo para conseguir elaborar, mas avisar o outro, olha, por enquanto eu não estou conseguindo conversar, nós vamos conversar, mas eu ainda não dou conta do que simplesmente ignorar a pessoa, dar um gelo nela. Uma outra situação que também atrapalha muito os relacionamentos é planejar a vingança. Se você fez tal coisa, então você vai ver também, eu vou fazer tal coisa que você não gosta. E aí fica nesse planejamento de pensar como que pode atingir o outro. Muitas vezes é porque a gente está com o orgulho ferido de algo que aconteceu, sei lá, o que a gente se sentiu humilhado ou não gostou daquilo e a gente quer se vingar daquela pessoa. Geralmente também não é um bom caminho, porque algo negativo só leva a outra coisa negativa. O ideal seria você conversar com o outro sobre o que está acontecendo, sobre o que você não gostou, o que vocês podem fazer para melhorar esse relacionamento, em vez de planejar uma vingança. Uma outra coisa que atrapalha muito os relacionamentos são que essas atitudes tóxicas são você comparar o seu companheiro, a sua companheira com outra pessoa. Porque fulana faz assim, faz assado e você faz isso, faz aquilo. Uma outra coisa que também é ruim é você falar sobre você, mas porque eu consigo, porque eu fiz, porque eu isso, porque eu aquilo. Isso leva também uma distância muito grande nesse relacionamento. Vai ferir os sentimentos dessa outra pessoa, em vez dessa pessoa repensar sobre isso. Então, em vez de comparar com outra pessoa, fale o que você deseja, o que você quer, o que você considera que é mais correto e converse com essa pessoa, em vez de comparar ela com outra. Isso acontece também nos relacionamentos com pais e filhos, que ficam falando, porque o seu primo, porque o vizinho faz assim, faz assado, e é um mau caminho, não é um bom caminho.
para que a gente consiga ter um bom relacionamento com o outro. Já que nós estamos nessa questão, né, vamos falar da questão do orgulho. Muitas vezes, por estarmos com esse orgulho ferido, falamos coisas desagradáveis, discutimos mais com a pessoa. Muitas vezes estamos errados, mas a gente tenta inverter na discussão, mostrar que eu que estou certo, porque é difícil às vezes a gente admitir os nossos erros, às vezes para nós mesmos, né? E para o outro. E existe muitas vezes uma guerra de poder dentro do casal, para ver quem que manda, quem que domina. O ideal é ninguém dominar ninguém. Então, tem um exemplo simples que é a questão da diferença do jogo de tênis e o frescobol. No jogo de tênis, você joga para que o outro não consiga pegar a bola. E no frescobol, você joga para que o outro consiga pegar a bola e te mandar de volta. Então, num relacionamento, você quer quebrar o serviço do outro, vocês são um casal, uma equipe. Então, é para jogar a bola para o outro pegar, é para conversar com o outro para que isso seja resolvido. E não que eu ganhe ou que o outro ganhe, mas que vocês dois saiam ganhando. E muitas vezes nessa guerra de domínio, deixamos de ser gentis, de fazer, às vezes, algumas coisas para o outro, nesse orgulho ferido, nessa tentativa de domínio, nesta querer, às vezes, até mandar no outro. E ninguém tem que mandar em ninguém, né? Vocês são um casal, e que esse casal consiga fazer trocas harmoniosas. Uma coisa que também pode atrapalhar, e às vezes acontece, é mesmo o parceiro ou a parceira gostando de ter relação sexual com o outro, não o procura. Espera que o outro o procure. Às vezes pode ser por vergonha, às vezes pode ser também por orgulho, né? O outro que tem que me procurar. Mas que mensagem que pode passar para o outro? Ou que você não tem mais desejo por ele, ou que você não sente mais atração. Então, isso também vai levar a um distanciamento afetivo também. Que uma pessoa que não se sente desejada ou querida e que isso não é conversado, vai atrapalhar muito esse relacionamento. Então, o diálogo é importante. Se você, por acaso, não gosta de algo, você fala, ou você gosta de algo e o outro não faz, também você comunicar ao outro os seus desejos, as suas limitações e vocês conversarem sobre isso. Outra coisa que atrapalha também muito o relacionamento é estar lá, na maior DR, né, discutindo a relação sobre algo que aconteceu, sei lá, na hora do almoço. Aí tá lá na discussão, o outro começa, então, porque o ano passado você falou isso para mim, você fez isso para mim, então lá faz uma escavação, traz coisas lá do arco da velha, sendo que é o momento de se discutir o que está acontecendo agora. A gente tentar resolver as coisas conforme elas forem acontecendo, não deixar esse acúmulo. Ou se tem alguma coisa que você quer conversar, primeiro resolve essa questão que aconteceu lá na hora do almoço, se discute sobre o que está acontecendo no aqui, no agora. Em outro momento, você pode até falar para o outro, olha, tem uma coisa que não me sai da cabeça, eu estou incomodado ou incomodada com aquilo que aconteceu lá, e vocês conversam especificamente sobre isso. Então, muitas vezes o casal vai discutir e começa a misturar, vem o passado, vem o presente, às vezes vem até o futuro. E aí não consegue resolver nada, as duas pessoas ficam magoadas, decepcionadas com aquela discussão, e às vezes acham assim, é melhor não conversar. Sendo que o caminho
o diálogo sempre é um bom caminho. Então, vamos tentar focar no que está acontecendo, no que é para ser resolvido naquele momento e deixar essa coisa do passado para outra conversa. Muitas vezes também acontece do casal sei lá, a mulher vem falar, tipo, tô chateada porque você não lava a louça, não sei o quê. Aí o outro, então, mas também outro dia você não fez isso, aquilo. Não, tá conversando sobre a louça. Então vai resolver primeiro essa questão da louça, estabelecer, então dia tal é você, eu que lavo no outro dia, e em outro momento se conversa. Então vai embolando as discussões, vai trazendo vários problemas, quando melhor resolver aquele que está sendo dito. Uma outra coisa que também é ruim no relacionamento, que é uma coisa que eu acho que é bem de brasileiro, é aquelas piadinhas, né? As piadinhas que você faz um comentário brincando numa roda de amigos sobre algo que você não gosta na pessoa, que você está convivendo. E isso deixa essa pessoa muito vulnerável, fragilizada e às vezes humilhada, conforme for essa piadinha. Então, se você tem algo para resolver, né, com seu companheiro, com sua companheira, você senta e conversa. Em vez de utilizar um momento onde essa pessoa não pode te responder, porque está no meio, às vezes está no meio de uma festa, e o companheiro ou companheira vai lá e aponta, ela põe o dedo na ferida numa hora que essa pessoa não pode responder e ela vai se sentir pior do que ela já estava se sentindo. Outro, tá cheio de coisa que não é bom, né? Mas tô tentando mostrar os caminhos também para que isso fique bom. É tentar compensar esquecimentos e erros com presentes. Então lá você viu que você pisou na bola, em vez de ir lá conversar, olha, eu errei, não foi legal, eu esqueci, enfim, conversar sobre isso, a pessoa vai lá e compra um presente ou chama para dar uma volta. Então, primeiro a gente resolve isso que aconteceu, que não está bom, e depois, se quiser dar um presente, tudo bem, mas sem resolver, sem conversar sobre o que aconteceu, fica muito difícil. Isso é como se fosse acumulando vários lixos, né? Então vai jogando um lixo aqui, um lixo, daqui a pouco não dá para andar mais na sala. Então, se existe alguma coisa, se o outro não gostou de alguma coisa, ou se você não gostou de alguma coisa, você vai, senta e conversa. Lógico que eu não estou propondo fazer DR todo dia ter uma reunião para se discutir o que está acontecendo, mas se for algo importante e não der para esperar um tempo, você vai conversando. Se der, senta depois, num momento mais tranquilo para conversar, porque às vezes as pessoas também vão conversar quando elas estão muito nervosas. Geralmente não é uma boa ideia, porque a gente fala mais do que deveria, fala coisas que ofendem o outro e depois que falou não dá para engolir a fala. Já falou, tá falado. Então, às vezes a gente pensar e depois sentar para conversar, elaborar primeiro e conversar com o outro, aberto para esse diálogo, aberto para escutar o lado da outra pessoa. Uma outra coisa que pode atrapalhar bastante um relacionamento vamos chamar de o relatório diário. Então, geralmente pessoas controladoras querem saber o que a pessoa fez de manhã, tarde, noite, com quem ela conversou, se ela almoçou aonde, em que lugar, quanto tempo ela ficou. Então, isso é uma coisa muito desgastante, demonstra uma falta de confiança no outro e também o quanto que você deseja controlar. Então, não é porque essa pessoa mora com você ou namora com você que você precisa saber tudo que essa pessoa faz na vida dela. Ela tem direito a ter uma privacidade e ela vai te contar o que ela considerar importante. Se for algo que você quiser saber muito, você pergunta, mas não ter que dar um relatório, né?
para o outro. Uma outra coisa que incomoda bastante, atrapalha bastante os relacionamentos, é apontar o tempo todo os erros do outro, que é diferente de você dar um toque de leve. Geralmente é melhor não ser na hora que a pessoa fez, que às vezes a pessoa faz, o outro já tá lá, então, ó, o que eu tava te falando que você faz, aqui, ó, e o outro dificilmente vai aceitar, ele acabou de fazer aquilo. Então talvez seja melhor você esperar, no momento que tiver tudo tranquilo, calmo, aí você fala, olha, não sei se você percebeu, mas naquele momento você fez isso, você falou aquilo, isso não é bom. Então, lógico que o casal um contribui com o outro, mas ficar apontando o erro a cada segundo não vai ajudar em nada, vai atrapalhar em muito o relacionamento de vocês. Outra coisa, um monte, mas eu tô quase acabando, tá? Porque se eu ficar aqui eu tenho um monte para falar para vocês. É deixar o outro tomar as decisões. Então, sempre do casal que toma a decisão. Primeiro, isso vai pesar em algum momento para essa pessoa que tem que tomar essas decisões, que tem que resolver tudo. E o outro, que é quem não decide, ele também vai se sentir anulado e cada vez menos ele vai falar o que pensa, vai fazer as decisões ou fazer valer o ponto de vista. E também se essa pessoa se deixar anular num nível muito grande ou médio, quando ela precisar tomar decisões, ela não vai conseguir. Então, o ideal é que as pessoas tenham autonomia, a gente seja parceiro do outro, no sentido de ajudar o outro e não resolver tudo, tomar conta de tudo, decidir tudo. Porque às vezes tem coisas simples que a gente abre mão. Vai pedir uma pizza. Mas a sorte, as pizzas também dá para falar metade de um sabor, metade do outro. Então tentar achar uma negociação também em decisões mais importantes. E não você só impor e o outro só aceitar e se anular. Outra questão é quando um de vocês resolve marcar compromisso sem checar com o outro. Então, é uma demonstração, primeiro, porque você acha que você é dono da agenda do outro, do que o outro está a fim de fazer. E muitas vezes você marca, vamos lá sair com os amigos. Pô, você fala, amor, legal sair com os amigos, mas vai que o outro tem uma reunião importante, ou tá com dor de cabeça, ou sei lá o quê. Então, é muito importante que você cheque, né, com o seu parceiro, com sua parceira, se ele pode, se aquilo também é algo interessante para o outro, porque demonstra um domínio sobre o outro, né? Tipo assim, eu decido. Mesmo sendo um casal, são duas pessoas, não é uma pessoa só. E por último, hoje, né, porque também tá bom de coisas ruins, o que atrapalha muito um relacionamento é a falta de empatia. A falta de empatia não é você se colocar no lugar do outro, no sentido assim, tentar, né, é difícil ter empatia, tá? Tentar pensar como essa pessoa pensa, como ela se sente, para que você possa ajudá-la no que está acontecendo. Muitas vezes, numa discussão, ou essa pessoa está sendo um pouco agressiva, e às vezes mais agressiva do que o que poderia ser aceito, talvez ver isso como um sinal que essa pessoa está ou pedindo uma ajuda, ou demonstrando que ela não está conseguindo lidar com as emoções dela. Tem um sinal aí de que algo não está bom. E geralmente não está bom para aquela pessoa. Então, se uma pessoa está bem, sentada, tranquila, ela não vai atormentar o outro. Então, se ela está fazendo alguma coisa
demonstrando nervosismo, é porque algo está acontecendo na vida dela. Então, talvez parar, deixa a pessoa lá falar, e depois fala assim, o que está acontecendo com você? O que está te incomodando? Vamos conversar sobre isso? Porque muitas vezes é desproporcional a reação que o outro tem em uma discussão. Então, talvez sair dessa ponta, né, desse iceberg e ver algo mais profundo. O que está por trás disso? Como que a gente pode resolver essa questão? E essa relação ela não é saudável, por exemplo, quando falta respeito, quando tem ações de controle, de abuso. Então vamos tentar, né, conversar com o outro, olhar para ver o que está acontecendo com essa outra pessoa e ver o que vocês dois podem estar construindo. O amor, ele é uma construção. E às vezes, quando acontece essas inúmeras coisas que eu citei, isso abala essa construção. É como se formasse uma trinca. Então, para arrumar essa trinca, a gente vai lá, vê o que causou, arruma, vê se só rebocar um pouquinho e pintar de novo já fica bom, se vai ter que mexer na estrutura. Então, estar aberto para um diálogo, estar aberto para olhar para o outro, para ter empatia com o outro, tentar não entrar no jogo, às vezes é um jogo nocivo. Então, às vezes a gente, de repente, está entrando naquilo. Não, tente não entrar, tente manter a calma. Porque numa discussão a gente também fica nervoso. Então, talvez você esperar, né? Respira, volta e depois, quando estiver mais tranquilo, conversa. Tentar equilibrar o dar e o receber. Como que essa relação ela está em harmonia? Então, sempre estar tentando não vai ser sempre a balança toda certinha, sabe? Eu tô fazendo isso, você tá fazendo aquilo, mas ela tem que estar próxima. Às vezes um tá fazendo mais, outro fazendo menos, mas tem que ter esse movimento. O ideal é ficar aqui, mas nem sempre a gente consegue ficar aqui. E para finalizar, né, com todos, né, que eu comentei, a questão do diálogo. O diálogo, ele é fundamental. Muito difícil nós resolvermos situações sem essa conversa, sem esse diálogo, essa abertura para eu expressar o que eu sinto, o que eu penso e a escuta do outro, do que o outro está me dizendo, o que incomoda o outro, o que o outro gosta, e eu também verbalizar isto. Então, se a gente tomar esses cuidados de não cair nessas armadilhas tóxicas aí que eu comentei e incentivar, estar aberto para construir esse relacionamento, acredito que vocês podem resolver bem o que está sendo colocado na vida de vocês. Um abraço.